Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 43. Mateus 12, 43. Lembrando, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, procure se inscrever. E assim, toda vez que eu publicar uma nova mensagem, você será notificado. E se for possível, compartilhe essa mensagem. Deixe os seus comentários. Vamos à leitura da palavra. Mateus, capítulo 12, versículo 43, diz o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Esse espírito imundo é o mal, são os demônios. Então, um exemplo, a pessoa, ela começa a ir na igreja e ela recebe uma oração e através daquela oração, o mal, ele é expulso da vida da pessoa. Então, esse mal que saiu, esse demônio, ele vai andar por muitos lugares áridos, e ele vai procurar repouso, ou seja, ele vai rondar outras vidas, e esse mal, ele vai procurar pessoas que deem brecha para ele, e ele vai querer entrar na vida de outras pessoas. Porém, Jesus, ele disse o seguinte, no finalzinho do versículo 43, porém não encontra, ou seja, é o mal, aquele demônio, ele não encontrou ninguém que desse brecha para ele. E outra coisa também, diz a Bíblia aqui, no verso 43, que ele procura repouso. E o repouso de Satanás é roubar, matar e destruir. Então, quando ele entra na vida de uma pessoa, no corpo de uma pessoa, ele vem com esse propósito. Então, aquele saiu de uma vida, Jesus está dizendo, ele vai procurar outra vida, outra pessoa, porém não encontra. Agora, versículo 44 diz o seguinte: por isso, diz, voltarei para minha casa donde saí. Ou seja, já que o demônio, ele não encontrou outra pessoa que desse brecha para ele, habitação para ele, moradia para ele, ele pensou o seguinte: vou voltar para minha casa da onde saí. Então, entenda, tanto para Deus quanto para os demônios, o nosso corpo, a nossa vida é considerada uma casa. Então, o raciocínio, o pensamento de Satanás aqui é o seguinte: vou voltar para aquela casa, para aquela vida da onde eu saí, da onde eu fui expulso. E diz o seguinte, o restante do versículo 44: e tendo voltado, a encontra vazia, varrida
e ornamentada, varrida, porque o mal foi expulso. Então, houve uma limpeza na casa, na vida daquela primeira pessoa que ele foi expulso. E ornamentada significa ataviada, enfeitada. Então, vamos dizer assim que quando o mal sai da vida de uma pessoa, a pessoa vai sentir aquele alívio, a vida dela vai estar ornamentada, ou seja, é arrumada, organizada, enfeitada. Até aí tudo bem. Mas há um problema aqui. No finalzinho do versículo 44, pois o Senhor Jesus ele disse que o mal voltando, ele encontra essa casa o quê? Vazia. Então tudo bem, está ornamentada até aí, varrida, tudo bem até aí. Mas o problema é que no começo Jesus disse que ele volta e encontra essa casa vazia, esse corpo vazio. Então, a pessoa que o mal, ele foi tirado, foi expulso da vida dela, ela não pode deixar a casa dela vazia. Ela não pode deixar o corpo dela vazio. Mas é necessário que essa pessoa, depois que o mal saiu da vida dela, ela deve entregar a vida dela totalmente para o Senhor Jesus. Ela deve chamar, ela deve convidar o Espírito de Deus para habitar, para morar na vida dela. Porque se ela deixa a casa dela vazia, olha só o que vai acontecer. Versículo 45, quando o mal encontra a casa vazia, olha só. Então vai, eleva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Tá vendo? Então mal voltou, ele viu que a casa, corpo estava vazio de Deus, não tinha ninguém. Então ele entra, volta e não volta sozinho, mas ele traz consigo 7 espíritos, 7 demônios piores do que ele. E ali eles vão habitar naquela casa, naquele corpo, naquela vida. O que é habitar? Habitar significa morar. Então, por esse motivo, nós não podemos deixar a nossa casa, que é o nosso corpo vazio, do Espírito de Deus. E eu pergunto para você, como que se encontra a sua casa? Vazia ou cheia da presença de Deus, do Espírito Santo? Porque se a sua casa ela tiver vazia do Espírito Santo, então o demônio ele vai forçar e vai entrar. E não entra vazio como nós vimos. Mas se você se encher do Espírito Santo, se você
se comprometer a buscar a Deus, a ser a morada do Espírito Santo, quando o demônio ele voltar, ele vai encontrar a sua casa cheia e ele não vai encontrar espaço na sua vida. Leia comigo agora a carta que Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18. Efésios 5, 18. Você vai passar Coríntios, vai passar Gálatas, e depois de Gálatas, você encontra essa carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, verso 18. Olha só a recomendação para mim, para você. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Tá vendo? Então, a recomendação é que o nosso corpo, a nossa vida, a nossa casa esteja cheia do Espírito Santo. O Espírito de Deus, ele deve ocupar o lugar nas nossas vidas. E assim, o Espírito de Deus ocupando o lugar, os demônios, quando eles vierem, eles vão encontrar a nossa casa cheia, ou seja, o nosso corpo cheio do Espírito Santo, e assim não vão encontrar lugar nas nossas vidas. Mas, infelizmente, Satanás, ele encontrar o corpo, a casa, a vida da pessoa vazia, então ele vai forçar a entrada. E repito, não vai entrar sozinho, mas vai trazer mais 7 espíritos piores do que ele. Então, lembrando, tanto para Deus quanto para o diabo, o nosso corpo é uma casa, uma morada. E quem escolhe, quem vai habitar na nossa casa, que é a nossa vida, somos nós. Quando obedecemos a palavra e buscamos a presença de Deus, então essa busca a Deus e essa obediência à palavra atrai o Espírito de Deus para as nossas vidas. Mas se não obedecermos à palavra, vivemos uma vida de desobediência à palavra de Deus, então essa desobediência atrai o mal para as nossas vidas. Então, se você não obedece à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, você está traindo o mal. Mas, se você buscar o Espírito de Deus e você obedecer à Bíblia Sagrada, então você estará traindo o Espírito de Deus na sua vida. E ele vai morar dentro de você. E ele morando dentro de você, o demônio não vai encontrar espaço na sua vida. Amém? Então, essa é a palavra de hoje. Dê lugar na sua vida, no seu coração, para o Espírito Santo, e que você seja cheio, cheia do Espírito de Deus. Amém? Lembrando, se for possível, compartilhe essa palavra
fale algo a respeito dela. E não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. Paz.